no capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo és o teu nome. Eu vou correr para não tomar muito tempo. Capítulo 1, versículo 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempos de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Orai, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis poucos, comeis, porém não fartais, bebeis, porém não saciais, vestis-se, porém ninguém esquece o que recebe. O salário é como se fosse um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro, diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Podeis se assentar. Meus irmãos, a gente vai entender aqui na palavra de Ageu, o profeta Ageu. E quando a gente lê o livro de Ageu, a gente vê que ele foi um profeta escolhido por Deus para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de conserto para um povo que já tinha se rebelado contra Deus. Um povo que já tinha decidido fazer a tua vontade, fazer o teu querer, decidido andar conforme bem queria, do jeito que bem queria. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Por muitas vezes que desprezamos a tua palavra, por muitas vezes que viramos as costas para o Senhor, mesmo assim, pelo intermédio da tua graça e misericórdia, Ele sempre envia um profeta para trazer uma palavra de esperança para a minha e para a tua vida. Mesmo quando estamos em momentos difíceis, momentos em que decidimos parar, decidimos desistir, porque acreditamos que já não há mais esperança. Mas o Senhor, por intermédio da tua graça, Ele levanta um profeta para falar com a tua casa. O tema dessa campanha vai nos falar de casa rebelde, de povo rebelde. E o tempo que estamos vivendo hoje, estamos vivendo em casa rebelde, aonde há um povo rebelde, aonde há um povo que quer fazer a casa do Senhor conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu ando do jeito que eu quero, eu prego do jeito que eu quero, eu ando com quem eu quero. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando o Senhor decidiu te aceitar, a partir do momento que o Senhor decidiu te levantar como um profeta dentro da casa dele, você já não faz mais a tua vontade, você já não faz mais o teu querer, você já não anda como você quer, você já não prega como você quer, você já não fala do jeito que você quer. E muitos hoje estão perecendo porque estão fazendo a sua vontade, estão se rebelando contra a igreja do Senhor, contra a noiva do Senhor. A palavra vai nos dizer que quando chegamos a esse tempo de Ageu, lá atrás o povo de Jerusalém, ele foi levado a cativo pelo rei Nabucodonosor. Se você se aprofundar mais um pouco, a palavra vai dizer que o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e levasse aquele povo cativo, porque aquele povo estava vivendo um tempo de rebeldia, um tempo em que estava adorando outros deuses, um tempo em que estava se prostrando diante de outros deuses. Eles tinham tudo para poder permanecer na presença do Senhor, eles tinham tudo para continuar fazendo a vontade e o querer do Senhor. Mas sabe qual é o engraçado? Que a gente só quer o Senhor quando o Senhor dá a bênção, a gente só quer o Senhor quando a porta está aberta. Mas quando o Senhor pede, requer algo de mim e de você, a gente começa a se rebeliar contra o Senhor, a gente começa a perguntar e indagar ao Senhor: mas por que isso, Senhor? Mas por que aquilo, Senhor? E a palavra nos diz que o Senhor permitiu que viesse o rei Nabucodonosor, levasse o seu povo a cativo à Babilônia.
O seu povo ficou por um tempo determinado de 70 anos no cativo, sofrendo, chorando amargamente, mas é como eu disse no começo. O Senhor, quando Ele tem misericórdia, quando Ele ainda vê que há esperança para o teu povo, Ele envia alguém para salvar você do cativeiro. Ele envia alguém para salvar você da cova dos leões. Ele envia alguém para salvar você da cova a qual o homem preparou para você. Então o Senhor nessa noite, Ele está falando para mim, para você nesta noite, como está a nossa casa diante dEle. Como que a gente tem cuidado da nossa casa. Eu não estou falando da sua casa terrestre, não. Eu estou falando da sua casa espiritual diante do Senhor. Porque hoje em dia estamos nos preocupando em enfeitar a nossa casa da terra. Estamos esquecendo de cuidar da nossa vida espiritual, que é a casa e templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí a gente não entende, nós não entendemos quando muitos de nós estamos frios dentro da casa do Senhor, porque já não sentimos mais a presença do Senhor, porque nada mais acontece na nossa vida. É porque você tem se preocupado demais em cuidar com o seu lado exterior. Está enfeitando demais, está embelezando demais, mas por dentro você está vazio, por dentro você está oco, por dentro já não tem mais a morada e a presença do Espírito Santo de Deus. Aquele povo padeceu durante 70 anos no exílio babilônico. O Senhor lá em Esdras vai levantar Círio para poder salvar aquele povo, para poder trazer aquele povo novamente para Jerusalém. Porque o Nabucodonosor, quando ele veio, ele destruiu o templo de Salomão. Ele levou tudo à ruína. O templo era bonito, o templo tinha enfeites, o templo tinha ouro, o templo tinha prata. Era um dos templos mais bonitos. Mas o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse para despertar o teu povo, para despertar a tua igreja. Se você olhar bem tudo que está acontecendo no dia de hoje, o que tem se levantado, o que tem acontecido, as televisões estão passando, os jornais estão passando, e você está achando que é uma coisa comum. Mas comece a entender que é a vinda do Mestre que já está próxima. Ele já está se mostrando através de tudo que está acontecendo. Mas sabe o que é mais engraçado ainda? Que muitos ainda dentro da casa do Senhor continuam dormindo, continuam cocheando em dois pensamentos. E o Senhor está mostrando: eis que estou à porta, eis que já estou preparando a minha noiva para buscar. Mas como a gente tem tratado a noiva do Senhor? Como que a gente tem cuidado da noiva do Senhor? O Senhor permitiu que o rei Ciro trouxesse novamente o povo a Jerusalém. Mas não foi à toa. Foi para a reconstrução do segundo templo. Para reconstruir um templo mais adequado à vontade e o querer do Senhor. Mas a vontade e do direito, do jeito que o Senhor queria aos seus olhos. Mas como a gente bem sabe, muitos de nós já passamos um tempo na bonança. E quando a gente passa um tempo na escassez, é sofrido, é dolorido. Aquele povo, ele estava acostumado a viver em um templo em que tinha do bom e do melhor. Eles estavam acostumados a viver num templo em que o pão não faltava, a água não faltava, a riqueza não faltava. Era um templo que você entrava dentro dele e você se perdia. Vamos se colocar nos dias de hoje, que era uma mansão. Não sei se muitos aqui já entraram dentro de uma mansão. Você se perde lá dentro, de tão bonita que ela é. As pessoas têm a colocar o melhor dentro da tua casa. É o melhor sofá, é a melhor cama, é o melhor guarda-roupa. Agora imagina você ter que acostumar com menos do que aquilo. Você ter que se acostumar com a casa de um cômodo, com uma panela, com um copo. E naquele tempo estava acontecendo a mesma coisa. O Senhor permitiu que o rei Ciro trouxesse o povo a Jerusalém para a reconstrução de um muro. Mas vamos entender, o povo estava cansado. Eles tinham sofrido 70 anos no exílio babilônico. Eles estavam voltando, mas eles não queriam saber de trabalhar. Eles não estavam nessa disposição. Mas por um tempo eles até despertaram em querer construir o templo. Mas a Bíblia nos diz que eles se tornaram cansativos. Eles mal começaram a construir, já desistiram.
Eles mal começaram a construir, já estavam cansados. Eles já estavam desanimados. Na minha e na tua jornada é da mesma maneira. Se não acontecer do meu jeito, se não acontecer do teu jeito, se não for a porta que a gente quer, a gente já começa a desanimar. A gente já não quer vir para a igreja, a gente já não quer mais orar, a gente não quer mais buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tudo tem que ser do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas entenda uma coisa, que quando nós tomamos uma decisão, quando a gente coloca a nossa mão, parece por um momento diante dos nossos olhos que está bom para a gente, mas não está. Porque o Senhor, o que Ele tem para a gente é perfeito, é agradável aos olhos dEle. Muita gente quebramos a caras porque não entendemos a maneira com que o Senhor trabalha. O Senhor está te ensinando a você ir para a direita e você quer ir pela esquerda. O Senhor está dizendo para você que essa porta que Ele está se fechando é porque Ele tem algo melhor para você. Mas nós, como somos casa rebelde, povo rebelde, igreja rebelde, não queremos ouvir mais a palavra do nosso Senhor. Não queremos ouvir mais a palavra do nosso líder. Porque quantos de hoje dentro da igreja já não obedece o seu pastor? Já não obedece a sua liderança? Porque ele quer ser bom demais, porque ele se acha demais. Não, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Então, se o Senhor cuidou dele, escolheu ele para cuidar de ovelhas, o Senhor vai dar o ensinamento dele para cuidar de ovelhas. O povo chegou em um tempo em que estava cansado, desanimado. O Senhor, vendo isso, disse: peraí, eu permiti que o povo voltasse do sofrimento, eu permiti que o povo voltasse da humilhação, mas mesmo assim eles não querem me adorar. Mesmo assim eles querem andar conforme a tua vontade. Mesmo assim eles querem fazer o que eles querem. Aí a Bíblia nos diz que o Senhor vai lá e levanta o profeta Ageu, um profeta corajoso, para dar ânimo para o seu povo, para dizer para eles: não desanima. A igreja do Senhor precisa ser reconstruída. O templo do Senhor foi destruído. Precisa de uma cara nova, precisa de uma visão nova. Mas quem viveu no tempo antigo e começou a ver o novo templo sendo reconstruído, começou a indagar: mas por que ele é tão pequeno? Mas por que ele não é tão grande? Mas por que ele não tem ouro? Mas por que ele não tem prata? Porque ele não tem formosura. Porque as pessoas estão se preocupando com si próprio, esquecendo de trazer a presença para a casa do Senhor. Entenda uma coisa: não adianta você estar estruturado por fora, não adianta você estar bonito, cheiroso por fora, mas por dentro você está podre, por dentro você está no pecado, por dentro você está no adultério. De nada agrada o Senhor. Mas o Senhor trouxe uma palavra para você nesta noite. Ainda há tempo de você reconstruir a sua vida espiritual. Há tempo ainda de você consertar aquilo que está errado ainda. Há tempo ainda de você se achegar ainda na presença do Senhor. Ageu chega com uma palavra de coragem. Ageu chega com uma palavra de ânimo para aquele povo. Porque Ageu chegou e falou assim: mas espera aí, vocês estão esquecendo de algo. Vocês estão esquecendo de começar a construir o templo de Deus. Vocês estão se preocupando com a sua própria casa. Estão se preocupando em trazer riqueza para si próprio. Mas a casa do nosso Deus está abandonada. Ninguém quer saber mais de buscar oração na casa do nosso Deus. Ninguém mais quer se preocupar em varrer o chão, em lavar o banheiro, em arrumar as cadeiras. Estão se preocupando com si próprio, em se enfeitarem para o homem. Mas e a casa do Senhor, como que está? Como que você tem preparado a casa do Senhor para receber Ele? Muitas vezes chegamos dentro da casa do Senhor e chegamos de qualquer maneira. Entramos de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz: guardai as vossas sandálias quando entrai dentro da casa do Senhor. Porque é lugar santo, é lugar de santidade. Não entra de qualquer maneira, não entoa louvores de qualquer maneira, não entoa cultos de qualquer maneira. Se for para você fazer de qualquer maneira, fica dentro da tua casa. Se for para você vir para ficar murmurando, fica dentro da tua casa. Se for para você vir para você ficar olhando o teu irmão do teu lado, fica dentro da tua casa. Mas se for para você adorar o Senhor nesta noite, seja bem-vindo.
Se for para você agradecer ao Senhor nesta noite, seja bem-vindo. Se for para você reconhecer que só Ele é o dono do ouro e da prata, seja bem-vindo. Se for para você reconhecer que toda honra, toda adoração, toda gratidão é somente para Ele, seja bem-vindo nesta noite. Mas estamos em tempos em que igrejas estão frias, irmã. Já não se vê milagre mais acontecendo dentro da igreja. Não se vê mais libertação acontecendo dentro da igreja. Muito pelo contrário, a gente tem um sofrer para trazer uma alma para dentro da igreja. E quando a gente traz essa alma para dentro da igreja, os de dentro mesmo expulsa elas para fora. Porque começa a julgá-la pela aparência, começa a julgar pelo que veste, começa a julgar pelo que anda. Mas o meu Deus, Ele não te julga pelo que você é. Ele não olha por fora, Ele contempla a intenção do teu coração. Mas eu estou machucada, Denise. Por quê? Porque eu fui para a casa do Senhor e eu fui maltratada. Lançaram uma palavra que me machucaram. Eu até tentei entrar no templo, mas quando eu entrei no templo, as pessoas olhavam para mim e diziam: você não combina com esse templo. Quem é você para estar nesse templo? Olha, você é uma coitada. O Senhor não vai olhar para você. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele olha justamente para os improváveis. O Senhor olha justamente para aquele que o mundo não quer. O Senhor olha justamente para aquele que o mundo despreza, para aquele que o mundo humilha, para aquele que o mundo não trata como ninguém. E no templo do Senhor, o Senhor quer essas pessoas que são humildes de coração, essas pessoas que têm uma verdadeira adoração. Porque aqueles que sabem demais, a casa já está cheia. Aqueles que pregam demais, a casa já está cheia. Aqueles que disputam cadeira demais, a casa já está cheia. O Senhor não está precisando disso. Entenda uma coisa: para o lugar para onde você vai, você não precisa desse microfone, você não precisa dessa cadeira que você está sentada, não. Você não precisa brigar por nada dentro da igreja, não. A única coisa que você precisa é estar com a tua casa em santidade diante do Senhor. A única coisa que você precisa é estar com o coração aberto diante da presença do Senhor. Então o Senhor me trouxe uma palavra aqui para dizer para você: enquanto muitos estão preocupados em enfeitar sua própria aparência para agradar o mundo, começa a se preocupar em agradar o Senhor, porque é o Senhor que te justifica por onde você passa. Deixa falar, deixa criticar, deixa levantar, não tem problema não. Você tem um advogado que ele analisa a tua causa. Você tem um advogado que ele contempla a tua causa. Ele contempla o profundo da tua causa. Ele não olha a tua causa e despreza, não. Ele não olha a tua causa e lança de lado, não, não, não. Ele vai começar a te fazer perguntas e dizer: filha, aonde é que você está precisando de ajuda? Aonde é que você precisa que eu ando com você? O que é que tem acontecido que você não está aguentando mais? Aí vai ser nessa hora que o Senhor vai levantar um profeta Ageu para chegar até você e vai dizer assim: seja forte, não desanima nessa caminhada não. Não, mas o meu templo já está destruído. Eu não tenho forças mais para ir para a igreja. Eu não tenho força mais para buscar. Aí o Senhor começa a falar: eu te dou força nesta noite. Eu te renovo nesta noite. Eu te levanto nesta noite. Eu te revisto nessa noite. O profeta Ageu ficou indignado, porque as pessoas estavam preocupando em si próprio, estavam esquecendo do Deus que livrou eles, estavam esquecendo do Deus que fechou a cova, estava esquecendo do Deus que quando o seu celeiro estava vazio e você clamou ao Senhor, o Senhor levou a mantidade até a sua obra, até a sua casa. Estavam esquecendo do Deus que quando você estava lá sozinho, não tinha ninguém do seu lado, Ele foi o único que contemplou você chorando no seu quarto. Porque estavam sendo hipócritas, porque estavam sendo egoístas, pensando em si próprio.
Ah, Denise, existe dentro da casa do Senhor pessoas assim, é o que mais existe. Ainda mais no tempo de hoje, em que o meu problema é o meu problema, a tua necessidade, a tua dificuldade, problema é seu. Se vira sozinho, vai resolver seu problema sozinho. Aí sobe em cima do altar e vem pregar amor, vem dizer que é amor. Não, não, não. Amor não é isso, me desculpa. Amor é você tirar do seu e dar para o seu irmão. Amor é você segurar na mão do teu irmão e dizer: vamos junto, vamos caminhar junto, vamos passar pela peleja junto. Esse amor que eu só penso em mim, esse amor que é o melhor para mim e o ruim para você, me desculpa. O nosso Deus, Ele não é isso. Você consegue compreender que mesmo a gente sendo tão pecadores, a gente não somos merecedores de nada, mas o Senhor, Ele nos ama? Mesmo a gente pecando todo dia, mesmo a gente murmurando todo dia, o Senhor, Ele nos ama? Mesmo você não agradando Ele, não fazendo o que Ele gosta, Ele te ama. Agora, quando você começa a desagradar Satanás, sabe o que ele faz com você? Ele te descarta, ele te despreza, ele te humilha. Na mão dele você não tem valor nenhum, a tua alma não tem valor nenhum. E sabe por quê? Porque não foi ele que derramou o sangue dele naquela cruz pela tua vida. Ele não sabe o preço de ter as suas mãos furadas, ele não sabe o preço de ter os seus pés furados, ele não sabe a dor de ter uma coroa de espinho cravado na tua cabeça. Por isso que Satanás olha para você e não te vê como ninguém. Ele te vê como um brinquedo na mão dele. Eu faço o que eu quero, eu ajo do jeito que eu quero na vida dela. Mas nessa noite, o Deus que deu a vida dele por mim, pela tua vida, está dizendo: você na minha mão tem valor. Você para mim é valiosa. Você para mim é valioso. Mas há um porém: começa a cuidar do meu templo, começa a zelar pelo meu templo. O Senhor fala para Ageu: manda eles subirem para começar a buscar madeira. O templo não era construção de bloco. O segundo templo era de madeira, era mais humilde, era menor, e o povo estava menosprezando. Deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que é muitos que querem estar pregando aqui para 10, 5 pessoas? Você acha que é muitos que querem estar aqui pregando numa igreja pequena? Não. As pessoas querem igreja grande, querem púlpito grande, querem pessoas reconhecidas. Mas o Deus que me tirou da onde Ele me tirou, Ele me reconhece. Então você não precisa do reconhecimento do homem, você não precisa da aprovação do homem. Como somos chamados por Deus, a gente não escolhe aonde pregar, a gente não escolhe para quantas pessoas a gente vai pregar. Porque a Bíblia não diz que Jesus pregava só em palácio, não, não. A Bíblia não diz que Jesus pregava só para a multidão, não, não. E da mesma maneira que Ele pregava para a multidão, Ele pregava para 2. Da mesma maneira que Ele pregava para a multidão, Ele pregava para 1. Porque o que prevalece ainda dentro da igreja é a palavra do Senhor. Porque ainda que eu conheço que é a que liberta, é a que salva, é a que transforma, é a que sacia a tua sede, é ela que mata a tua fome, é ela que vai na divisão da alma. Até onde eu sei, ela ainda é que ressuscita mortos, ela é ainda que faz cegos enxergar, ela é ainda que faz surdo ouvir, ela é ainda que faz manco andar. Então peraí, o que é que você está buscando? Então deixa eu te dizer o que você busca hoje para encher o teu templo. Começa a buscar oração dentro da casa do Senhor, começa a buscar santidade dentro da casa do Senhor, começa a buscar intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque você já nem sabe quem é o seu Deus. Prega ao seu Deus, mas não sabe quem é Ele. Anda com Ele, mas não sabe quem é Ele. E sabe por quê? Porque você ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, a gente já não quer mais fazer a nossa vontade, a gente não quer mais viver o nosso querer. Há muitos templos aqui nessa noite que estão passando por reformas. Há muitos templos aqui nessa noite
que vai ser necessário o Senhor reconstruir, porque o tempo antigo já não agrada mais o Senhor. O teu passado, entenda uma coisa, o teu passado ficou para trás, mas muitas vezes a gente quer trazer o passado à tona. Aquele povo estava se lembrando do templo antigo, e o Senhor dizendo: eu estou querendo fazer um templo novo, e vocês estão se preocupando com um templo que já caiu por terra, com um templo que já foi destruído, um templo que já não me agrada mais. Eu estou dizendo que eu vou te reconstruir novamente. Eu vou fazer você um vaso novamente. Lembra da passagem? O vaso na mão do oleiro. Olha que maravilhoso é, que gostoso é, quando você está na mão do oleiro e o mundo foi, você se quebrou na mão do mundo, o mundo te desprezou, jogou você fora, você foi caco. Aí o Senhor lá do céu olhou e disse assim: peraí, esse vaso ainda tem jeito. Esse vaso ainda para mim tem jeito. Ei, Satanás, você desprezou porque você quis, agora ele é meu. Aí a Bíblia nos diz que o vaso, ele é tão lindo que ele se quebra na mão do oleiro. Sabe o que significa você se quebrar na mão do oleiro? É você permitir que o Senhor faça de você o que Ele quer. É você permitir que o Senhor trabalhe na tua vida. É você permitir que o Senhor direcione os teus caminhos. E a Bíblia diz que o oleiro começou a moldar aquele vaso, começou a deixar num formato agradável, num formato bonito aos olhos dele. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? O seu vaso pode até ter se quebrado. Por algum momento você se viu só aos cacos, olhou e acreditou que já não tinha como ajuntar mais. Aí o Senhor está dizendo: eu estou reconstruindo você nessa noite. Eu estou te formando nessa noite. E se necessário for, eu te formo do nada. Eu te construo do nada. Porque tem templos que é necessário o Senhor tirar tudo que não agrada a Ele, jogar fora tudo que não agrada a Ele, e começar a reconstruir uma coisa nova, algo novo. Você precisa viver o novo do Senhor. Você precisa viver uma nova vida com o Senhor, uma nova experiência com o Senhor. Essa palavra é muito linda, porque as pessoas começaram a se preocupar em começar a poder semear, mas a palavra diz que quanto mais eles plantavam, menos eles semeavam. Quanto mais eles queriam, menos eles tinham, porque não era tempo para aquilo. Era tempo para se preocupar com a obra do Senhor, com a casa do Senhor, com os filhos dentro da casa do Senhor. Entenda que você é alma dentro da casa do Senhor. O nosso dever é zelar pela tua alma, é cuidar das tuas feridas, é te abraçar quando você estiver cansado, é colocar você em alto quando você estiver embaixo, é dizer para você que mesmo cansado você vai conseguir, que mesmo fadigado você vai conseguir. Porque quando vamos para o final dessa palavra de Ageu, vai dizer que a glória do segundo templo foi bem maior que o primeiro templo. Quando diz a glória foi maior, não foi a riqueza que foi maior, não foi a quantidade de pessoas que foi maior, foi a presença que habitava naquele lugar que era maior. Eram os milagres que aconteciam naquele lugar que era maior. Mas hoje em dia não. Hoje em dia entramos no comodismo, entramos no automático. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou sentar, e é simplesmente isso. Não. Entenda que pode ser a tua última hora. Entenda que pode ser o teu último momento. Entenda que pode ser a tua última oportunidade. Olha que lindo. O Senhor trouxe uma jovem que vivia no mundo da prostituição. O Senhor trouxe uma jovem que vivia no mundo do homossexualismo, para dizer para você que ainda há uma oportunidade de você ser um novo templo, que ainda há uma oportunidade de você ser uma nova casa. Porque quando o Senhor me trouxe para a presença dEle, Ele olhou para mim e disse assim: peraí, eu vou ter que te quebrar um pouquinho, eu vou ter que te moldar um pouquinho,
Eu vou ter que fazer você se esquecer de algumas coisas do passado que já não acrescenta mais na tua vida. Por quê? Porque quando eu saí da igreja com meus 13 anos de idade, eu nasci num berço evangélico de Deus. A minha família é toda evangélica, alguns afastados hoje. Quando eu saí com meus 13 anos, eu fui fazer o que o mundo me oferecia. Eu gostava, eu comecei a usar droga, eu comecei a beber, eu comecei a me envolver com traficante, eu trabalhava na boca de fumo. Para mim era uma vida maravilhosa. Por quê? Porque eu estava fazendo a vontade de Satanás, mas tinha algo ainda que gritava dentro de mim. Porque mesmo antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, uma promessa sobre a minha vida. Antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, o Senhor tinha feito uma promessa para ela: vai ser profeta, vai profetizar nessa terra, vai ganhar almas, vai ser diferente na minha casa. Mas quando eu decidi ir para o mundo, eu não quis saber do que o Senhor tinha para mim. Porque naquela época a gente era presa, naquela época era rígido. Hoje não. Hoje agradece a Deus que tem muita liberdade dentro dos templos. Você anda muitas vezes do jeito que você quer dentro do templo. Naquela época, se você não obedecesse a tua liderança, você ficava de banco. E tudo bem você não gostar, tudo bem você não reclamar, não fazia diferença. Tudo bem você dizer que ia sair da igreja, poderia sair da igreja. Mas sabe por que as pessoas não saíam? Porque as pessoas tinham temor ao Senhor. As pessoas tinham temor à palavra do Senhor. E o Senhor me permitiu, o templo antigo, andar no meio de pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. O Senhor permitiu eu viver um longo tempo no meio de pessoas que me faziam cada vez mais a entrar no buraco, a entrar na cova. Comecei a cometer pequenos furtos. Eu que era uma pessoa ensinada no caminho certo. Mas quando você fecha a sua mente para Deus e você abre a sua mente para Satanás, ele faz de você o que ele quer. Ele cega você. Ele faz você enxergar que não, que no mundo a sua vida tá boa, que no mundo você vai ter tudo. Aí quando você não oferece mais lucro para Satanás, ele te joga na cisterna. Ele te joga no buraco e você é esquecido. Então o Senhor permitiu eu viver isso. Com os meus 16 anos de idade, eu comecei a me envolver no mundo do homossexualismo. Eu comecei a me envolver com mulheres. Eu comecei a ter um encontro com mulheres. Eu comecei a sair com mulheres. Eu comecei a ir para a bar de GLS. Eu comecei a andar com gays, com lésbica, com travesti. Comecei novamente a beber. Comecei novamente a me embriagar. Ao longo dessa caminhada, eu me envolvi com mulheres dos meus 16 anos aos meus 29 anos. Mas ao todo tempo o Senhor enviava um profeta Ageu na minha vida. Eu vou trazer você para um templo novo. Eu vou fazer uma reconstrução nova na tua vida. Não, pode até para o mundo não ter ouro, pode até para o mundo não ter prata, mas vai ter a unção do Espírito Santo, mas vai ter a graça do Espírito Santo, mas vai ter a virtude do Espírito Santo. Porque adianta ter todas as riquezas do mundo, mas não ter a tua presença. De que vale ter tudo nesse mundo, mas não ter a intimidade com Deus? De que vale ter tudo nesse mundo, mas não ter a sensibilidade do Espírito Santo na tua vida? Do que vale ter tudo nesse mundo, mas quando você está sozinho, é o Senhor que entra no seu quarto e segura nas tuas mãos e diz: filho, eu sou contigo, filho. Eu te contemplo. Eu contemplo as tuas lágrimas. Eu contemplo o teu choro. Eu contemplo a tua necessidade. Deixa eu falar uma coisinha para você. No tempo que eu vivi no homossexualismo, as pessoas que eram da igreja olhavam para mim e me desprezavam, menosprezavam. Sabe por quê? Porque você vira um nada para eles. Porque ele acha que para você não tem mais salvação. Ele vê você como um bicho. Ele vê você como um animal, como uma coisa que não vale nada. Sabe, as pessoas de hoje em dia, quando olham para morador de ruas e olham eles como se não fosse nada, acha melhor do que eles. E deixa eu te falar uma coisa: você não é melhor do que eles. Você perto deles, você não é nada. E o mundo me olhava assim, as pessoas me olhavam assim.
Mas sabe o que é lindo? Quando o Senhor ele tem uma promessa na sua vida. Passe o tempo que tiver que passar. Passe os anos que tiver que passar. Ele vai fazer você um templo novo. Ele vai fazer você uma profetisa. Ele vai fazer você uma levita dentro da casa dele. Ele vai fazer você a mulher que muitos olham e não dão nada mesmo. Porque a glória, entende uma coisa: quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos limpa, quando o Senhor nos purifica, a glória não é nossa, a glória é dele. É tudo para ele. E o Senhor teve misericórdia da minha vida. Porque o Senhor olhou para mim e disse: eu vou te resgatar dessa vida. Eu sei que no mundo de hoje, muitas pessoas olham para as pessoas do outro sexo. Entenda uma coisa, eu não estou pregando sobre isso. Eu estou dizendo para você que o meu Deus, ele liberta. Eu estou dizendo para você que o meu Deus, ele gosta dos improváveis. Ele gosta daquela prostituta mesmo, é desses. Ele gosta daquele que trabalha na biqueira, é desse. Ele gosta daquele traficante, é desse. É desse mesmo, sabe por que é desse? Porque é desse da onde o Senhor levanta do nada e faz você se assentar na roda de reis. Faz você se assentar em uma mesa cheia de banquete. Faz você andar no meio daqueles que acham que são, mas não são nada. É desses mesmo que o Senhor gosta. O Senhor permitiu eu passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor permitiu que eu sofresse um sequestro. Porque eu não sei se muitos conhecem aqui. Eu trabalhava com máquinas caça-níqueis. Eu tinha uma condição muito boa. Eu tinha dinheiro. Eu tinha carro. Eu tinha uma vida estável. Era bom. Era gostoso. Eu não parecia nada, não passava vontade de nada. Mas o Senhor, assim como permitiu na vida de Jó, eu não perdi tudo que Jó perdeu. Porque a gente nem suportaria perder o que Jó perdeu. Mas o Senhor permitiu que eu perdesse algumas coisas do meu passado, para mostrar que eu não preciso de coisas materiais da terra, mas que eu preciso aprender a ser dependente dele. Porque quem me sustenta é ele. Quem cuida do meu dia de amanhã é ele. Quem cuida da minha casa é ele. Quem cuida da tua família é o Senhor. Eu não sei de que maneira você chegou neste lugar. Eu não sei como está o teu templo. O teu templo pode ser a tua casa, pode ter a tua vida com Deus. Eu não sei, eu não quero saber como está. Não importa para mim como você chegou aqui. O que importa é da maneira que você vai sair daqui essa noite. O que importa para mim é a transformação que você vai ter a partir dessa noite. Porque a palavra do Senhor, ela vai de encontro a alguém. Pode não ir a todos, mas de alguém ela vai direcionada. E o Senhor está dizendo: hoje eu estou indo de encontro a um templo que se olhava e achava que já não era mais nada. Há um templo que se olhava e se sentia vazia. Há um templo que se olhava e se sentia desprezada. Aí o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: Ele está enchendo o seu templo. Ele está dando estrutura para o seu templo. Ele está dando força para o teu templo. E você ainda vai cantar e vai dizer: porque a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Senhor, o meu encontro do segundo encontro contigo vai ser maior do que o primeiro encontro. O Senhor está dizendo nesta noite: você não veio aqui à toa. Ele não te trouxe aqui em vão. Você não veio me olhar pregar. Não. Você não veio me olhar cantar. Não. Você veio porque o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Você veio porque o Senhor hoje está dizendo: estou eu te dando uma nova oportunidade. Você consegue entender o que é para mim hoje estar pregando a palavra do Senhor? Uma pessoa que foi abusada aos 8 anos de idade, que entrou para o mundo do homossexualismo, que apanhou nas madrugadas, que foi sequestrada, que passou pelo vale da sombra da morte, mas que tinha um Deus lá no céu, que olhou para mim e disse: é você que eu quero. É desse jeito mesmo que eu te quero. Porque é desse jeito que eu te levo para a minha presença. É desse jeito que eu vou mudar as suas vestes. É desse jeito que eu vou mudar a tua forma de andar.
É desse jeito que eu vou mudar a tua forma de falar. Eu não estou aqui para mexer com o seu emocionalismo, não. Não. Eu estou aqui para dizer que para o meu Deus, da onde Ele me tirou, nada é impossível para Ele. A tua causa não é impossível para Ele. O teu problema não é impossível para Ele. O teu filho que está nas drogas não é impossível para Ele. A tua casa que hoje não serve a Deus não é impossível para Ele. Não, porque o meu Deus, para Ele tudo é possível. Ele ressuscita mortos. Ele vai além da medicina. Ele vai aonde o médico já deu a última palavra e Ele traz vida. Ele traz vida. Ele faz brotar água onde já não há mais água. Ele vai no deserto e Ele faz brotar frutos para saciar a tua fome. Ele vai lá na caverna. Ele envia corvos para te alimentar. Mas sabe do que Ele vai te alimentar? É da palavra. Sabe do que Ele vai te alimentar? É da água da fonte que não para de jorrar. Então a palavra que eu tenho para o teu coração nesta noite é: não se preocupe com a mudança que está dentro de você. Não se preocupe com a reforma que o Senhor está fazendo dentro de você, porque é para o melhor para o Senhor. Essa jovem que está de preto aqui na minha frente, eu nem te conheço, eu nunca nem te vi, mas o meu Deus, Ele te conhece. O meu Deus, Ele te contempla. Se você soubesse o amor que Deus tem pela sua vida, se você soubesse quantos livramentos o Senhor já deu para você, se você soubesse quantas covas Ele tem fechado por amor da tua vida, lugares que você tem andado, que o inimigo tem armado ciladas para você, mas o Senhor, por amor a ti, pela promessa que Ele tem na sua vida, pela história que Ele já planejou para você, Ele tem te dado livramento. Grande é a fúria do inimigo contra a tua vida, jovem. Grandes são os leões que estão rodeando a tua vida. Mas o Senhor nesta noite manda eu te dizer: sou eu, meu teu Deus, contigo. Eu contemplo os lugares aonde você tem ido. Eu contemplo a tua entrada. Eu contemplo a tua saída. O meu anjo tem guardado você da boca dos leões. Os adversários têm rugido para te tragar. Tem feito panelinha contra a tua vida. Cuidado com quem tem batido nas suas costas, dizendo que é tua amiga. Cuidado com as falsidades que tem te rodeado, porque grande foi a armação do inimigo contra a tua vida. Mas hoje o Senhor desce com livramento para ti. Hoje o Senhor desce com livramento para ti. As correntes que Satanás jogou sobre a tua vida caiu por terra. Tudo aquilo que não dava certo na tua vida vai começar a dar certo. Tudo aquilo que foi amarrado, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria que foi consagrado pela tua vida, o meu Deus hoje joga por terra por amor a ti. Porque a tua alma é valiosa, jovem. Para Deus a tua alma tem valor. Ele não vai te perder. Não, Ele não perde para Satanás. Ei, você é preciosa. Quem disse? Quem disse que você não é linda? Quem disse que você não tem valor? Quem disse que o Senhor não contempla as tuas lágrimas quando você está sozinha? Quem disse que o Senhor já não bateu em retirada o espírito da morte que tem rodeado? Quem disse que Ele não já ceifou sobre a tua vida? Quem disse? O meu Deus está dizendo: eu te amo. Eu te amo. Se você soubesse como o inimigo tem tragado contra ti, se você soubesse o que ele tem preparado para ti. Mas o anjo do Senhor, alabaço, kenácia, erabaço, derabaçorianda, ele desce nesta noite para te dar livramento. Ele está te dando livramento. Receba livramento hoje da parte do Senhor. Receba livramento. Essa mulher aqui que está com essa criança de colo, eu também não te conheço. Eu nem sei quem você é. Mas o meu Deus mandou dizer para ti: quem disse que acabou? Quem disse que é o fim?
Quem disse que nessa guerra você vai ter que guerrear? Quem disse que Ele não contempla o teu coração? Que Ele não vai de encontro à tua necessidade? Estou eu dando um livramento para essa criança. Essa criança, ela é escolhida. Desde o ventre eu chamei ela. Entenda uma coisa: ela é só emprestada, ela não é sua. Eu te emprestei para você cuidar. Eu te emprestei para você direcionar ela no melhor caminho. É no meu caminho. Cria ela dentro da minha casa, porque o inimigo tem uma fúria contra essa criança, porque ele já viu a obra que eu tenho sobre a vida dela. Ele já viu a graça que eu tenho sobre a vida dela. Da maneira que eu vou usar essa criança. E manda o Senhor dizer para ti: hoje eu fecho a sepultura contra a vida dessa criança. Hoje eu fecho a sepultura contra a vida dessa criança. O inimigo armou para poder fazer essa criança cair, mas o Senhor está dizendo: é minha, é fruto do meu ventre. Foi eu que abri e coloquei lá dentro. Foi eu que gerei para ti. Foi eu que dei o livramento. Cuida dela, e eu cuido de você. Cuida daquilo que eu te dei, e eu cuido de ti. Manda o Senhor dizer para ti: estou hoje renovando as tuas forças nesta noite. Se você soubesse o que o Senhor está fazendo neste lugar nessa noite. Você entende que você não veio aqui em vão? Será que você entende que o inimigo, antes de você chegar até aqui, ele já tinha preparado ceifar a tua vida? Mas você é escolhido. Você é escolhida. Se eu fosse você, eu já estava agradecendo a Deus porque Ele te escolheu. Tinha melhores do que você para estar aqui nessa noite. Tinha melhores do que eu para estar aqui nessa noite. Mas o Senhor olhou para você, e Ele olhou para você, e Ele olhou para você, e Ele viu uma pedra preciosa na mão dele. Ele viu um rubi de valor na mão dele. Ele viu alguém especial